Como que você age diante dos paradigmas que acontecem no contexto no qual você está inserido? Seja na organização, seja na sua vida pessoal, na igreja, enfim. Como que você lida com algumas situações onde as pessoas dizem, sempre foi assim, sempre fizemos assim, e para que você consiga produzir um resultado melhor, um resultado que possa superar aquela expectativa que foi firmada inicialmente? Então vem com a gente nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é Júnior Rodrigues, estou em mais um vídeo da nossa série 75 lições de liderança de Jesus, e antes da gente falar do nosso tema, que é quebrar paradigmas, eu quero pedir para que você já deixe o seu like, comente, compartilhe, curta, se inscreva no canal, para que mais e mais pessoas possam acessar esse conteúdo e possam se tornar líderes cada vez melhores. A gente sempre está trazendo aqui uma lição para vocês, uma vez por semana, daquilo que Jesus nos deixou de exemplo através dos 4 evangelhos. A gente vem trazendo aqui algumas palavras e algumas reflexões importantes baseadas naquilo que a gente infere do que está na Bíblia, nas palavras de Deus, mas também daquilo que tem a ver com a nossa experiência, com aquilo que a gente já vem vivenciando nas organizações até aqui, tá? Então, a gente vai ler aqui algumas passagens para vocês e refletir sobre aquilo que é importante quando a gente fala de quebrar paradigmas. Jesus, ele traz alguns exemplos, algumas informações importantes, nos mostrando que aqueles pressupostos, aquela forma de agir estabelecida na organização e que ninguém às vezes sabe muito bem o porquê elas existem, precisam ser então contestadas. A gente precisa entender o que de fato se quer dizer a respeito de alguma tradição, de alguma prática que está implementada até aqui, e também a gente precisa entender que muitas das vezes as pessoas criam percepções erradas sobre a origem dessa tal prática. E aí, para isso, a gente tem 3 passagens que estão lá em Mateus, capítulo 12, de 1 a 8, Marcos, capítulo 2, de 23 a 28, e Lucas, capítulo 6, de 1 a 5, sendo que a parte de Lucas a gente não vai ler aqui para vocês, tá ok? Então vamos começar pela passagem que está lá em Mateus 12, de 1 a 8, ok? Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Lembrando que eu leio aqui para vocês o que está na minha Bíblia, que está na linguagem Almeida Revista e Atualizada, tá? Mas vocês podem ler em qualquer Bíblia, e embora o sentido de algumas palavras possa mudar, mas você vai compreender facilmente o que a gente está querendo demonstrar aqui para vocês. Então, embora a gente tenha nas passagens de Marcos e Lucas uma mesma situação, né? Essa mesma situação está sendo descrita, mas aqui a gente observa alguns detalhes que são importantes e diferentes nesse texto de Mateus. Aqui Jesus faz 2 afirmações que são muito importantes da gente ressaltar. Uma delas é que ele é maior do que o templo e que também ele tem, por isso, uma autoridade para poder agir, para poder tomar decisão. E também ele afirma em outro ponto que se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocente, considerando que o entendimento daqueles fariseus e a atitude que eles tomavam de criticar, de contestar as pessoas, não eram corretas. Então, muito do entendimento que os fariseus possuíam até aqui, até aquele momento, e que foi refletido aqui no Evangelho, era muito errado, era muito diferente daquilo que, de fato, Deus queria transmitir
para nós. Então é importante a gente entender que, embora muitas práticas, muitas coisas estejam estabelecidas na organização, muitas das vezes a forma como a gente enxerga, a forma como a gente lida com aquela regra, com aquele processo, nem sempre é a correta visão que se deveria ter acerca daquilo e precisa ser, então, contestado. E aí a gente vai ler agora uma passagem que está lá em Marcos 2, de 23 a 28, para poder reforçar esse ponto aqui para vocês, ok? Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então veja que nesse trecho aqui de Marcos, Jesus diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, dando mais uma demonstração muito clara para aqueles fariseus sobre qual é a visão correta que deveria se ter acerca da instituição do sábado, por exemplo, e que aquele paradigma que foi implementado, que foi adotado pela sociedade, pelos judeus, pelo judaísmo, não fazia o menor sentido, que poderia ser utilizado para se fazer alguma coisa importante naquele dia, caso fosse necessário, caso fosse requerido. Em uma outra passagem, que agora de cabeça eu não me lembro, fala inclusive de que o Jesus questiona se por acaso algum gado, né, um cordeiro, uma ovelha caísse em uma vala, se os fariseus, né, se os seus donos, mesmo que fosse no sábado, não iriam buscá-lo para poder salvar aquela ovelha. Então, fazendo com que eles refletissem a importância de se entender corretamente aquele paradigma que estava implementado. Então, um líder, ele tem que ter e buscar o conhecimento acerca de uma determinada situação, de qual é a real intenção daquele processo, daquela regra que existe, para que ele possa ser capaz de questionar o porquê e para que as coisas são feitas daquela maneira, para que consiga então ter a capacidade de questionar se de fato é preciso seguir aquela regra em 100% das vezes, se não há alguma exceção que seja importante, e ele não deve aceitar nunca a justificativa do que sempre foi assim. Então é preciso que a gente possa questionar isso nas nossas instituições para que a gente possa tomar decisões mais efetivas. E além disso, ele precisa também ser capaz de se posicionar sobre aquilo que ele considera que deva ser mudado. E em alguns casos, usando da sua própria autoridade para que possa então valer a quebra daquele paradigma, para que possa ser mudado aquele processo, para que você possa dar uma nova visão, se for necessário diante daquela situação. Então é importante que o líder se aproprie desse cenário para que ele possa tomar uma atitude diferente. Com isso, ele pode ser capaz, então, de identificar aquela necessidade, naquele contexto, naquele momento, de romper com algumas regras, algumas tradições existentes, para que ele possa, então, alterar de acordo com aquela necessidade que foi apresentada e as mudanças que vão ocorrer ou que ocorreram naquele cenário, para que ele possa, então, estabelecer uma forma mais adequada de lidar com aquele contexto. Então, não seguindo cegamente uma determinação, uma ordem, uma regra, um paradigma, sem entender o porquê e se de fato tem necessidade de mudar para que a gente possa então produzir um resultado melhor. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, para que você então reflita sobre isso e se torne um líder melhor, independente do cenário em que você se encontra, seja na sua vida pessoal, no seu trabalho voluntário, na sua empresa, na sua igreja, para que você então possa evoluir refletindo sobre aquilo que Jesus nos deixou como lição. Se você gostou desse conteúdo, vou pedir para que você curta, compartilhe, marque seu amigo, para que você se inscreva no nosso canal e possa acompanhar as próximas lições que a gente vai trazer diretamente de Jesus para você. Um grande abraço e até a próxima!